projeto, tá? E aí, Kleber, você estava falando de tributo. Bom, a gente vai fazer, existe a possibilidade de shows, de espetáculos, né? E aí vocês também, como setorial de música, vai poder também dar essa proposição de fato, é espetáculo, é show musical, é festival que vocês estão colocando, e dentro disso existem as diversas temáticas. Mas aí lembrar que, de fato, que se forem músicos daqui tocando, e esse tributo vai ser feito por pessoas aqui do Rio Grande do Norte, o dinheiro vai estar aqui. A temática, né, existe uma temática, a intenção é que haja, obviamente, com o Paulo Gustavo, fortalecimento das narrativas nacionais, principalmente porque a gente veio do momento de apagamento de um governo que levou a nossa narrativa, muitas vezes, para o lixo. A maioria dos sites governamentais com a história, com coisas da cultura, eles foram apagados. Porque veio, estava lá no Ministério dos Direitos Humanos, quando chegou essa proposição ainda com tempo, e apagar as nossas memórias, o Ministério da Cultura foi apagado. Então, a Paulo Gustavo vem também para que as nossas narrativas, as nossas histórias, as nossas músicas, o nosso audiovisual seja palco de novo, e fique na história e na memória. Mas não há um impeditivo de uma temática específica, desde que não haja qualquer problema discriminatório de preconceito e discurso de ódio. A Paulo Gustavo também traz isso como prerrogativo que qualquer projeto que tenha a incitação de um discurso de ódio, de uma narrativa, né, que não seja narrativa da paz, ele não pode ser aprovado, mas não sendo esse o caminho, e aí trago isso como uma informação de todo e qualquer projeto, e obviamente, né, nós da cultura, a gente caminha justamente no caminho do outro caminho, que não é o caminho da arma, que não é o caminho da violência, é outro caminho. Então, os projetos tendem a ter várias possibilidades e recortes. Tá? Eu tenho um insight sobre essa questão do Kleber. Arthur, você quer falar algo? Kleber, tudo bem? Pontuando que todos somos fãs do Pink Floyd aqui, todos com certeza adorarem ver o seu tributo. Mas veja só, Kleber, o recurso da Paulo Gustavo, como bem mais leve, é para a promoção da cultura local. Então, os critérios de avaliação dos projetos que estão postos na regulamentação da Lei Paulo Gustavo colocam originalidade, inventividade artística, singularidade, promoção de diversidade, coerência de metodologia em relação aos objetivos descritos e potencial de impacto ou outros parâmetros singulares. Então, você avalia que quando você vai escrever seu projeto, que é um tributo ao Roger Waters, um tributo ao Pink Floyd, você será avaliado de acordo com estes critérios. Então, a nossa banca avaliadora, que, veja só, será formada por avaliadores, por pareceristas de fora do Estado, avaliará de acordo com esses critérios. Então, o seu projeto, reavalie o seu projeto e veja o potencial dele ao ser colocado sob esses critérios. Pronto. E aí, gente? Vou responder aqui, tendo tempo, para a gente abre para qualquer réplica ou de dúvida que vocês ficaram mesmo. Às vezes a gente responde algo que você fica com dúvida, um minutinho no final, se der tempo para tanto, tá? E aí, eu não sei, a fila aí está. Kleber, como você perguntou agora, coloca aí no chat, por favor, então a gente volta aqui no final, só para ir para essas perguntas que chegaram aqui pelo chat. A Jamile tinha perguntado se para os pardos era a banca de heteroidentificação. A categoria, esses 20% para pessoas negras, que a Lei Paulo Gustavo coloca como ação afirmativa, né, como 20% dos selecionados da Paulo Gustavo são proponentes, tá? E é importante isso, porque para dar o protagonismo, pessoas negras, e negras é considerado o quê? Os pretos, pretas e pardas. Então, sim, as pessoas pardas também passam, né, pela avaliação da banca de heteroidentificação, que é o padrão que tem sido adotado em instituições. Lembrar que para o período de inscrição, o que existe é a autodeclaração, porque não cabe a nós, a autodeclaração, né, não cabe a nós declararmos o outro. É uma autodeclaração. E aí depois a gente segue os trâmites, os ritos, que até a Adler já falou aqui também,
seguindo os ritos do Conselho Estadual de Igualdade Racial e o que as instituições como o IEF, o UFRN e o ER têm feito, né, que são algo da nossa atualidade que tem sido praticado, e assim caminhamos para tal. E Jamile também perguntou, falou assim, que alguns festivais têm uma ajuda de custo para os selecionados. Fica a dica para os realizadores de festivais de músicas, para que os artistas do interior possam acessar e participar dos festivais. É isso mesmo, gente. Vamos circular, vamos ter essa troca, vamos fazer os territórios das cidadanias se comunicarem. E dentro de cada lugar, cada vez que a gente vai na reunião no interior, que a gente fica vendo, gente, que riqueza, que importância da cultura chegar aqui, que importância disso que a gente viu aqui chegar lá. Então, isso é importante circular, e conforme colocado anteriormente, como produção, produtora, como pagar o artista pelo cachê, e as condições do artista estar lá é algo em paralelo, que não pode ser simplesmente um problema do artista, né? O artista já tem problema suficiente, problema para compor, problema para tocar, problema para estar bem, problema para físico, né? Se você é músico, seus dedos são calejados. Se você é autor, você tem que estar conseguindo poder, né, criar alguma coisa. Então, vão dar as devidas condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras de cultura. E, Felipe, tu tem até comentário no chat que tinha saído, mas fica para ele e para qualquer outra pessoa, gente. Ficar atento aos nossos canais oficiais. O Instagram Cultura RN, por exemplo, é um caminho que tudo da Paulo Gustavo vai sendo colocado lá. O nosso site também vai ser colocado isso. E aí, Moisés, quer colocar só diz os nossos canais de comunicação quais são, porque aí o pessoal vai acompanhando lá e procurando os da Paulo Gustavo. Tentar me inscrever, né? Um homem de 56 anos. Vem para o lugar de Arthur para ficar mais perto. Opa, com licença. 56 anos, cabelo já grisalho, barba, camisa branca, estou vestindo. Prazer encontrar amigos aqui, muita gente boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Os canais nossos são o Instagram Cultura RN, o Facebook oficial da Fundação José Augusto e o nosso site oficial cultura.rn.br. Só lembrando que todos esses diálogos estão disponíveis já na página do YouTube, então nós pedimos que vocês compartilhem desde as reuniões que aconteceram desde segunda-feira, estão todas lá, do audiovisual, da capoeira, do circo, e, enfim, a que vai acontecer daqui a pouco, que com as rádios comunitárias. Então, esses canais, e estamos à disposição para responder as demandas que cheguem e, porventura, não sejam consignadas aqui nessas reuniões. É isso, obrigado. A gente está caminhando aqui para o final, algumas pessoas estão aqui, levantaram a mão, e aí a gente, na verdade, estava previsto até meio-dia, mas vamos aqui, desce mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, vai dar certo. Fábio tinha levantado a mão, Jamile também agora, que fez duas perguntas aqui para o chat, e fala para quem ainda não teve fala, não teve pergunta responder, a gente vai para tudo no final. Fábio, fala-me, Jamile. Maria, só para saudar todo mundo, né? Eu ainda estou no exercício do cargo de diretor da Fundação, e aqui tem muita gente, né, que a gente já trabalhou junto em outros projetos, em outras realizações. Eu coloquei no chat algumas sugestões de ações que podem começar a serem desenvolvidas, né, para facilitar no momento que os editais foram lançados, vocês já terem pelo menos um texto base da ideia que você tem, do que você quer realizar, aonde ela se encaixa, você já começar a se movimentar no sentido, por exemplo, se é algo ligado à área técnica do audiovisual, vai ter que ter pessoas técnicas dentro do seu projeto. E a gente sabe que o nosso mercado audiovisual aqui não é um mercado monstruoso. Então, é importante ir se articulando com essas pessoas, né? Na verdade, a maioria dos que estão aqui foram contemplados na Lei Aldir Blanc, e essas experiências de Aldir Blanc tiveram um componente também do audiovisual, porque estávamos no período de pandemia e tudo foi feito de forma virtual, né? Então, a grande maioria que está aqui já tem essa vivência, outros já têm um nível de produção audiovisual mais avançado, tem gente aqui como Irã, Carlinhos Zen, outros aqui que tem DVD, que tem
videoclipe já pronto, enfim, já tem uma vivência dentro do segmento audiovisual. Então, a primeira questão era essa. A segunda é que nós estamos numa correria para que nenhum município do Rio Grande do Norte fique de fora. O prazo vence dia 11. Nós sabemos que tivemos aqui no Nordeste o componente dificultador dessa mobilização, que é o período junino, né? Muita coisa acontece nas cidades. Eu ontem passei o dia acordando a secretária de Cultura de Açu, porque eles estavam num mega evento lá, pobre envolvida até o pescoço, e eu tive que lembrá-la de que em Açu tem R$ 552 mil. E Açu ainda não deu entrada, não fez nem adesão ainda lá na plataforma. Então, se vocês souberem de municípios, do seu município, município de pessoas que vocês conhecem, que ainda não aderiu, faça contato conosco. A gente tem aqui todo um sistema para orientar, para ajudar, desde até um modelo do plano de ação sintético, resumido, mas nós temos que trazer todo mundo para que evitar que esses recursos sejam desperdiçados e deixem, né, de chegar para fomentar a cadeia produtiva da cultura no Estado. Então, era essa observação aí nessa reta final. O prazo é 11 de julho e a gente precisa fazer esse mutirão, todos e todas, para que a gente, repito, não deixe recurso nenhum voltar e que isso tudo ajude, porque a lei Paulo Gustavo ainda é uma lei emergencial, né? Exatamente naquele sentido de que nós fomos os primeiros, né? O setor cultural foi o primeiro a ter suas atividades proibidas, né? Interrompidas, e foi o último a retornar. Isso tudo abalou muito o segmento. Então, a lei Paulo Gustavo ainda é desse caráter emergencial e a gente precisa fazer esses recursos chegarem na mão daqueles e daquelas que mais precisam deles. É isso. Beijão, parabéns aí. Muito bom debate, o chat, tudo muito legal. Vou deixar meu celular aqui, se alguém quiser alguma pergunta, depois alguma consulta, pode fazer aí. Meu celular parece um leilão, todo mundo tem, mas quem não tiver, aí dentro do chat. Beijão e até mais tarde também, né, Mari? Parabéns aí pela condição. Fala, mim. Jamile, obrigada, Fábio. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Diogo. Eu sou aqui de Mossoró e, assim, minha câmera não está muito boa, por isso que eu não vou abrir. Enfim, minha questão é sobre o que você já comentou também, que é sobre os artistas que são convidados ou participam dos festivais que são abraçados pelas leis, né, de incentivo. E esses artistas, muitas vezes, eles realmente não têm sua segurança, né, de alimentação, de transporte, de cachê. E muitos produtores, isso eu falo porque eu tenho uma banda aqui em Mossoró, muitos produtores fazem os eventos, organizam os eventos, eles pegam o recurso, chegam com o discurso de que vai fomentar a arte no interior, e chega aqui no interior, colocam bandas para tocar, colocam artistas para tocar, mas não na parte de chegar com auxílio, com ajuda ou com cachê, não acontece. O que acontece é toda a verba sendo destinada ao evento, ao festival e aos quem está organizando, né? E alguns poucos artistas e eles que convém a eles. Isso acontece muito, muito mesmo e há muitos anos. E aí eu queria saber, minha questão teria alguma coisa no texto, alguma seguridade no texto do edital ou da lei que fale sobre isso, ou que possa ser colocado no texto, né, alguma seguridade aos artistas, que é a preocupação maior que eu tenho em relação aos artistas, porque é uma oportunidade enorme que a gente está tendo agora com a mudança de governo, e muita gente está nessa emergência, né, nessa ânsia por trabalho, e já aconteceu recentemente um evento aqui na cidade, no mesmo esquema. É um evento que promove a música no interior, mas na hora de assegurar o artista, é só aquela questão de vou abrir o espaço para o artista, vou abrir uma oportunidade.
e vira uma falácia, né? Então, eu queria saber sobre isso. Se tem algum texto que fala sobre essa questão, se você já tiver falado sobre isso, Mário, eu peço até desculpa estar sendo repetitivo, mas a minha questão é sobre essa. Tá bom? Uma boa tarde a todos, e tá excelente discussão aqui, e vamos para cima, vamos produzir, né? Valeu. Obrigada, Diogo. Vou me dar na Jamile, porque aí eu fecho todos os comentários. Diogo, Mossoró, gente, em vários lugares. Isso é muito bom. Saudações a todos, a todos, a todas, a todos. Sou Jamile Parda, mulher, óculos escuros, óculos de grau, o fundo cinza. Estou também vestido de cinza também, toda cinza hoje, em homenagem à chuva. E passando aqui só para agradecer, Mari, a todos que fazem a Fundação José Augusto por essas reuniões. É super importante esse diálogo entre gestores, entre os fazedores de cultura, que aí eu incluo produtores, todos os artistas e toda a economia, né, criativa que gira em torno da música, né? E hoje o assunto principal, né, é a música. E super pertinente, muito bom estar com essa turma hoje e também estar conhecendo outros artistas, outros fazedores de cultura, também do interior, né? Para a gente poder trocar figurinhas, contatos, esses momentos da Câmara Setorial que eu participo desde quando era presencial aí na Fundação José Augusto, é sempre muito rico, sempre muito bom. Então, que tenham mais e mais reuniões da Câmara Setorial de Música, que eu já estava com saudades. Era só esse comentário, Mário, obrigado pela resposta das perguntas que eu já fiz. Obrigada. Obrigada, Jamile. Jamile, que faz parte do corpo de ex-alunos de produção cultural, que eu vou colecionando um monte de gente nessa vida, adoro. Antônio, a gente já tem finalizado as inscrições, mas como tu não falou, eu acho que a gente está nesse momento de diálogo, peço só para ser bem direto, porque a gente faz essa escuta, acho que é necessário, e cá estou, e eu comento todo mundo. O microfone está fechado, tá? Pronto, melhorou. Abri agora. Gente, olha só. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas aí que estão participando dessas reuniões importantíssimas. Quero agradecer a você, Marilane, a Jefferson, que já tive ainda algumas vezes com ele já através da Audi Blanc, e também do Arthur, que me deu orientações fundamentais. Eu cheguei na fundação uns 20 dias atrás, pedi até uma reunião contigo, mandei um e-mail e fui respondido, logicamente, porque eu sou atualmente o gestor executivo da Liga da Escola de Samba de Natal, participo em projetos musicais, também tenho um grupo de samba. E aqui eu só tenho a agradecer a vocês, a equipe, a sempre estar colaborando, sempre com minhas solicitações e sendo atendido. E está sendo esclarecedor essas câmaras que vocês estão abrindo esse diálogo conosco. Acho que para todo o pessoal que está participando de todas as câmaras, na verdade, e fico muito feliz em ver esse acesso de contemplação das escolas de samba, da parte dos artistas e músicos que estão aqui sendo pleiteados, e que breve a gente vai ter para a Câmara também, para a gente estar discutindo outros momentos, né? E hoje, em relação à música do projeto que eu faço, que é uma percussão de jovens, já fui fico muito saciado das minhas informações e agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Eita, gente, que coisa boa dialogar. Eu estou dizendo, cada vez que eu saio de uma reunião dessa, eu fico feliz que eu fico conhecendo mais do segmento, porque para a gente gestor isso é luz, né? A gente isso é luz, isso é caminho que vai ajudando a ser trilhado. E respondendo aqui, Diogo, né, de Mossoró, colocou realmente o artista não ter certeza da alimentação, transporte. Eu acho, gente, que nós que fazemos eventos, produções, oficinas, exibições, festivais, é pensar sempre nos humanos que estão trabalhando nisso. Enquanto professora do IF,
Em 2017, a gente fez em Pipa, na beira da praia, um festival que se chamava Sintonize, Festival de Cinema e Autoconhecimento, onde as aulas eram sobre exibição cinematográfica e metade do conteúdo era sobre pensar no ser humano que existia ali, como é que a gente se relaciona com o outro, como que a gente fala com as pessoas da equipe, o que a gente come, aonde a gente dorme, como é que a gente trata o outro, quais são as condições de trabalho que a gente tem, aquela parede que está suja, como é que interfere no meu fazer. É a gente pensar, no fundo, que a gente não está despregado de tudo isso, a gente é essas duas coisas. Então, que cada pessoa que organiza os eventos possam pensar no respeito ao ser humano mesmo, né? O amor ao próximo é demonstrado dessa forma do cuidado também. E os eventos, as ações culturais, os festivais, eles existem porque os artistas existem. A gente não pode injetar todo o recurso em palco, som, segurança, treliça, e não dar a dignidade e reconhecimento que o artista merece. Você vai no festival, você paga um buffet, você paga a coxinha, mas você pede para o artista se apresentar quase com um valor simbólico. As pessoas não vão para esses lugares para ver a coxinha, as pessoas não vão para ver o banner, elas não vão para ver o palco, elas não vão para ver o banheiro, elas não vão para ver o segurança. Não que isso seja diminuído, mas as pessoas vão para ver o artista, então a gente tem que pagar os artistas como eles devem ser, e a nossa orientação e o nosso pedido, inclusive, os nossos pareceristas também estarão atentos para que os projetos tenham os valores de cachê e os valores de produção. Então, se você, de alguma forma, está incluído em algum edital da Paulo Gustavo, esse edital, esse projeto que foi selecionado, para ser selecionado, ele teve, sim, que prever recursos de transporte, de alimentação, de hospedagem. E, honestamente, gente, mesmo o artista do lugar, mesmo o artista do interior, a apresentação é hoje, então não vou precisar pagar hotel, porque é importante também que a gente pague os cachês e a gente faça também essa economia criativa girar dentro dos artistas das nossas cidades e interiores. Por quê? Porque, normalmente, a gente, dentro dos nossos micro-realidades, a gente pede uma amiga ou outro para tocar de graça. Então, esse é o momento que a gente não vai pedir a nenhum amigo para tocar de graça. A gente não vai pedir a ninguém do grafite para fazer o nosso cenário de graça. A gente não vai pedir a nenhum artista visual para emprestar um quadro de graça para o nosso cenário, porque a gente vai ter recurso para isso e pagar todo mundo. Então, é importante que os editais estejam previstos, e sim, a gente vai estar atento. E para ter um projeto aprovado, você tem que prever, né, valores como esse. E mesmo o artista local, conforme eu estava colocando, num período de ação cultural, ele não tem tempo, gente, de cozinhar, ele não tem tempo de deixar a sua casa ok. Quantas mulheres aqui, além de artistas, elas são mães de família? Quantas mulheres aqui são mães solo? Quantos homens aqui têm a sua responsabilidade de família também é um pai solo? Quantos, eu não sei se existe esse nome, pai solo, mas eu acabo mais escutando mãe solo, mas existem pais que criam seus filhos e filhas. Existem pessoas que cuidam dos seus pais, das suas mães. Gente, a gente da cultura é muito comum, né? A gente conhece várias pessoas que têm também uma obrigação com uma pessoa mais idosa com a gente. Então, naquele período que está acontecendo o festival que eu vou me apresentar, eu me distancio das obrigações. Então, sim, que eu também tenho alimentação, né? Que eu sou da cidade, que todo mundo de fora vai receber alimentação e eu vou para minha casa me alimentar lá. Se você está envolvido no festival, se você está envolvido na produção, você tem que estar ali de corpo, alma, presente e com a cabeça tranquila, porque aí você, né, vai conseguir tocar melhor. Então, sim, que isso tudo esteja previsto, que os artistas recebam um cachê. Então, na Paulo Gustavo, se você é convidado para uma ação e alguém pergunta, vem fazer de graça, você vai dizer, poxa, mas você foi patrocinado pelo Paulo Gustavo, está me pedindo para tocar de graça, alguma coisa está errado aí. Então, e essa informação às vezes é bem básica, mas é importante que seja dita, porque somos 167 municípios, com suas naturezas distintas, às vezes projetos de menopó, que é assim que normalmente acontece mesmo, né? E aí, o Antônio traz também, né, essas considerações que eu agradeço bastante. Do lado de cá, a gente sabe que está acontecendo um esforço tremendo para entender o que é essa política pública do Rio Grande do Norte, como dialogar, como a gente fazer o que estava acontecendo continuar.
Até aproveitando para dar um feedback rápido em relação ao fundo, a gente já teve reunião com a governadora, estávamos em reunião com o Aldemir, que era então secretário de Planejamento, agora é o Cadu, que virou secretário da Fazenda, já tivemos reuniões técnicas com a equipe para ver quando essa implementação ele vai estar previsto no orçamento do ano que vem, até porque a gente só pode executar no ano o orçamento que estava previsto no ano anterior, então a gente vai prever sim para o ano que vem, para que o fundo de fato seja executado. Estamos também fazendo revisão no texto do Conselho, porque o texto inicial, um projeto de lei de Francisco, que tem lá na Assembleia, tem algumas adequações que a gente precisa fazer e gostaria de fazer. Então, por exemplo, o Zelito, que já foi do Conselho Nacional. Hoje, a proposição do Conselho são 28 membros. E aí, pelo que a gente estudou em outros conselhos dos estados, porque a gente estudou cada conselho de cada estado, a gente viu que conselhos de muita gente acaba tendo muito problema de quórum nas reuniões também. E aí, lembrar que se for paritário, também a intenção é que seja paritário, para que o governo tenha representantes de secretarias importantes e essenciais, como a Secretaria dos Números, dos Recursos também, e outras secretarias agregadas, porque cultura é transversalidade, e também a paritariedade, ela faz com que o governo não se exima da sua responsabilidade, que é dele sim a função de pensar, planejar e fomentar as políticas culturais. Então, estamos batalhando para isso também. O plano, a gente tem aprovado em dezembro do ano passado, mas o que a gente tem que fazer agora é caminhar para que esse plano aconteça. E do lado de cá, estamos fazendo isso, né, com muito carinho, com a equipe da Fundação, que aqui já existe, que está, e que eu estou trabalhando junto, com pessoas que vieram para contribuir, e a cada dia mais gente se soma nesse passo, e principalmente o que eu tenho visto é muita energia, muita gente querendo que isso funcione, que a nossa política consiga, de fato, andar para patamares muito importantes. E aí, Antônio, eu queria trazer para ti que a gente já, né, eu estou aqui, cheguei dia 1º de fevereiro, e juntamente eu e minha equipe, a gente já teve encontros em alguns municípios e, às vezes, agregados. Por exemplo, teve encontro com a região Agreste, que aí vários municípios num só lugar. A gente passou por Santa Cruz, São Miguel do Gostoso, Parelhas, Macaíba, Janduís, Cibaúma, Pau dos Ferros, passei por Caicó, outros lugares que não estão aqui, que eu fui colocando assim, óbvio, que não é todo lugar ainda, né? Não é todo o Rio Grande do Norte, mas de fevereiro para cá, a gente está procurando se espalhar, conversar, e aí muita reunião virtual, e a virtualidade também é para que seja democrático o acesso para os 167 municípios. A gente sabe que a internet não é democrática ainda, que ela não está em todos os lugares, não está em todas as pessoas, mas no balanço, passando a régua, acaba que é mais fácil pessoas de diferentes lugares participarem pela internet, mas nada, obviamente, tira o poder do presencial, e a gente tem passado por alguns lugares, e é muito importante que é quando a gente vê a cultura, a gente visita a casa de cultura, entende como é que está aquela parede, o que a forma precisa ser feita. Quando a gente vai lá e vê a ponta o artista mesmo, visita um ateliê, entende essa estrutura, como ele está conseguindo fazer aquilo lá, que você vai até a casa de um artista e conhece muito mais. Então, lembro também, como foi colocado aí no chat, que quem não foi incluído ainda na Câmara Setorial da Música, mas foi pedido, vai ser incluído, e que vocês usem esse momento do Zap também para dialogar entre si e para se organizar a partir de tudo isso que a gente conversou, que vocês possam fazer uma sugestão do que vocês acham que é importante para a música, nos mandar também. A gente depois vai ter outras reuniões abertas. A intenção é que veja esse material que vocês possam fazer também, se vocês quiserem se organizar, mas, obviamente, que tudo isso que a gente dialogou e escutou aqui já é um norte para a gente, já dialoga com muita coisa do que a gente tem pensado, e pontuado para Paulo Gustavo também. Tem o Moisés, que é aqui da comunicação, que falou há pouco também, que também é da música. Então, tem o Sérgio, chefe da fundação, que também é da música. E aí, são outras pessoas aqui que existem, né, que são da música, vocês podem usar como interlocutores. Para essas pessoas na rua, tira a sua dúvida, conversa. Mas o principal também, faça uma proposição para cá. E eu agradeço a cada pessoa que esteve presente até aqui. A política pública e a democracia
ela exige muito da gente, né? A escuta, o diálogo, um tempo, você parar para pensar. Mas é fundamental que isso aconteça. Eu estou feliz que a gente está caminhando nisso, feliz por mais uma reunião acontecida. E aí, Modernagem, o amigo colocou aqui a questão da Câmara Setorial, e acho que já tudo aqui que foi respondido no chat. E, gente, muito obrigada. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês e a gente vai ajudando a construir, porque, como a Paula Gustavo tem muitas especificidades, é importante que tenha esse diálogo para a gente não ter ruído na comunicação, para a gente não ficar achando uma coisa, olha, antes era assim, teve Aldir Blanc, tiraram aquele edital de mim. Não é bem isso, né? A gente sabe que na Aldir Blanc foram vários projetos, né, contemplados, vocês já tiveram projetos realizados, a gente não vai conseguir atuar da mesma forma, eu vou até pedir que os números são tantos papéis que vão chegando no decorrer, empresta de novo o levantamento, Moisés Kitt. Uma coisa que aconteceu na Aldir Blanc, por exemplo, dos 24, teve, né, em 2019, vocês tiveram produção de videoclipes, e foram 24 videoclipes selecionados com R$10 mil. Para R$10 mil você produzir o videoclipe. Agora, como a gente está falando em obra audiovisual, que de fato tem essa preocupação cinematográfica, esses valores serão mais do que R$10 mil, porque de fato precisa pensar bem em figurino, em cenografia, diretor de fotografia, um bom técnico de som, uma boa mixagem, pagar a locação, gente. Não vamos pedir casa de ninguém emprestado, não vamos pedir quilombo de ninguém emprestado, não vamos pedir terreiro de ninguém emprestado, vamos pagar por essa locação. Não vamos chamar figurante porque é amigo da gente, junto a primaiada toda. Não, vamos chamar figurante que se encaixa no nosso clipe e vamos pagar por isso, tá? Então, é importante que isso aconteça. E aí, além disso, na Aldir Blanc, na música, foram 32 projetos selecionados no edital 8 de Fomento à Cultura Popular, né, totalizando 600 mil. Festival de Música Online, teve o auxílio registro para gravação de EP. Então, só que na Aldir Blanc, conforme dito, era 100% do valor, 32 milhões, para dividir em todas as linguagens. A partir do momento que a gente tem um funil, de 70% para audiovisual e 30% é para todas as outras linguagens, a gente tem que se reinventar, pensar como a gente dialoga com o audiovisual, que eu acho que essa reunião a gente foi dando vários caminhos, e dentro desses 30%, organizar, porque organizando, todo mundo dança, né? Todo mundo fica com alguém na festa, todo mundo fica feliz, a gente dialogando de forma a deixar isso melhor organizado. Eu convido aqui até rapidamente a nossa equipe para vir para cá também, para se despedir de vocês. Aqui na Fundação, trago também a saudação de Gilson Matias, que está em outras reuniões, como secretária extraordinária de Cultura, estou cuidando da Lei Paulo Gustavo, por isso que eu estou fazendo esse diálogo com vocês. A nossa equipe operacional ainda vai vir, porque como secretária extraordinária, eu sou uma secretária, sem a secretaria, mas eu não estou só, né? Tem toda a equipe da Fundação Gilson, essas pessoas felizes e dançantes, engraçadas que aqui estão. Alguns e algumas, existem outros que estão por aí em suas salas, existem outros que estão dando orientação e consultoria. Existem várias equipes do governo que estão empenhadas nisso. A gente tem dialogado com a Control, com a PGE, a governadora Fátima Bezerra, passando por ela os passos, cada passo que a gente está dando, e o MINC também, que apesar que eu digo para eles, vocês estão transformando a vida da gente numa gincana, mudando as regras, antecipando coisas, mudando coisas no lugar, é um canal de diálogo. Qualquer dúvida que a gente tem que acessar. Então, ter o Ministério da Cultura de volta, gente, isso é incrível, é ter um diálogo e a gente, né, volta a tratar o artista como trabalhador e trabalhadora da cultura, como alguém que merece que o dinheiro circule, com a menor burocracia possível e mais amor, arte e diálogo. Então, muito obrigada a todos e todas. Peço até para a gente se despedir também, dando tchau, fechando, abrindo o microfone, para a gente terminar com todas as vozes, não só com a minha, uma boa tarde. E obrigada, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Mary. Até a próxima. Obrigada. Até breve. Um abraço, Marilana. Tua equipe também maravilhosa. Um abraço a todos. Até a próxima, tchau. Moisés. Obrigado, Marilena. Um abraço. Nazaré. Fé, aprimorar aí. Aí, Carlinhos, hein? Vamos arrumar esses festivais, homem.
com Tchau, certeza. pessoal. Marilane, quando é que você vem para o Macau? Diga, manda passagem. Ainda tem um município para rodar, viu, meu filho? Inclusive, gente, em Macau. Macau, só um parênteses, vocês tiveram um problema na Aldir Blanc, não é isso? Exatamente. E aí eu conversei com o secretário de Cultura daí, que é o Max, porque na audiência pública que a gente teve com o Francisco do PT, acho que a Jane, o nome dela, colocou que nenhuma pessoa de Macau, nenhum artista recebeu o recurso da Aldir Blanc, porque o dinheiro foi contingenciado. O que acontece? Recurso público, às vezes, é ajuizado. Pega-se um recurso X de uma fonte e paga-se um processo que foi ajuizado. O que aconteceu? A gestão de agora não era a mesma gestão cultural, né, do anterior. Isso aconteceu, o dinheiro da Paulo Gustavo foi levado pela Justiça. Com isso, nenhum artista foi pago, mas, obviamente, que depois, né, a Prefeitura poderia inserir ali um outro valor de reposição, e a gente tentou ainda, Nazarena, então, eu liguei no MINC, a partir dessa informação que a Jane deu, a gente procurou aqui a secretaria, ou o secretário de Cultura daí, conversou com ele explicou isso, procuramos o MINC, e aí eles colocaram o quê? O problema é porque o período de prestação de contas da Paulo Gustavo está se encerrando agora, em julho. E aí, esse passo de ter colocado o dinheiro de volta da prefeitura, ter a prestação de conta, o produto realizado, e ser prestado contas, não daria tempo os trâmites legais a partir de hoje, porque por mais que os projetos já estivessem selecionados, e eu imagino a frustração, meu amigo, é que você tem um projeto selecionado e ninguém do município ter sido, né, beneficiado, não daria tempo agora de vocês produzirem e prestar conta. Então, foi algo que a gente soube recente como uma das funções de uma secretaria, serve justamente para isso, para articular, para ir procurar a resposta, para fazer essa ligação. E do lado de cá, Nazareno, sabe que a gente tentou interceder para resolver isso, mas não daria tempo hábil. Conversei com o secretário ainda de volta para saber se tem alguma categoria de premiação, porque premiação não tem produto, premiação é repasse direto, né? Mas ele falou que mesmo os trâmites internos não se daria tempo, e com isso a prefeitura iria pedir desculpa aos artistas, mas de fato iria devolver todo o recurso de volta para o MINC, porque não teria tempo para isso. E eu até sugeri para ele, poxa, então pense também em alguns editais municipais, além da Paulo Gustavo, essa retratação emocional dessa possibilidade de isso acontecer. Ô, Marilene, Diz, Celito. é o seguinte, nós acionamos o Ministério Público, enquanto representante também ainda da música e pelo sentimento que eu tenho por Macau. Eu acho o seguinte, o que poderia fazer, inclusive cheguei a conversar inclusive com o secretário, secretário de administração, que é o próprio filho do prefeito, em outras reuniões, relatando isso, assim, eu tenho um sentimento muito grande de Macau, Nazareno sabe disso, já residi em Macau. O que poderia ser feito é que, como esses editais foram lançados e tem a documentação de quem foi contemplado, é o município pegar o valor de R$250 mil e tirar do seu orçamento e pagar essas pessoas. Eu acho que não é só uma retratação. Eu acho que o município de Macau, pela importância econômica, é tirar de algum lugar, não sei de onde, mas pagar esses artistas, porque nós temos artistas que se foram, pessoas importantes da cultura de Macau. Nazareno sabe disso, que não foram contemplados, que já não estão mais aqui entre nós. Então, sim, é assumir a responsabilidade aí de pagar e responsabilidade de se retratar também. Aí eu acho que poderia se encaminhar dessa forma. Nós acionamos, tivemos reunião com a promotoria e teve uma devolutiva, eu acho que é a pessoa nesse processo jurídico. Eu não sei qual a importância dela, mas teria também que se retratar, porque teria que ter responsabilidade jurídica de entender que a Lei Aldir Blanc era emergencial e, portanto, não deveria ter sido retirada de forma nenhuma. Então, quem acionou lá a tecla para tirar o recurso lá para os precatórios tem uma responsabilidade também quanto profissional do jurídico. Eu entendo dessa forma, né? E eu acho que deve se caminhar nessa perspectiva de que não só retratação, mas que
tira o recurso de algum lugar, porque tem a documentação desse povo que está lá, que foi contemplado. Inclusive, tem a pessoa que deu a própria assessoria lá, porque eu estive na eminência da assessoria Macau, e por algum motivo eu também assim, acabou não dando certo, também via que a coisa poderia se encaminhar dessa forma, mas existe uma pessoa que deu assessoria, que eu acho que também não sei se foi também paga, então é importante que haja responsabilidade enquanto ente responsável, porque os artistas não têm nada a ver com quem, se o município, isso aí é uma coisa que é preciso resolver e pagar. A gente sabe das dificuldades, né, de receitas e despesas, e a gente sabe também de outro ponto que é crucial, que é a relação dos poderes. O ano passado, Crispiniano Neto esteve em Macau fazendo uma visita pessoal. E como a gente se conhece, encontramos ele aqui na rua, e ele falou dessa visita e a gente colocou a questão para ele. E ele disse uma coisa que como diz o outro, é tiro e queda. Os prefeitos não são doidos de brigar nem com o Ministério Público e nem com o Judiciário, porque tem a certeza absoluta que, se for brigar, serão perseguidos. Isso a gente sabe que desde que o Brasil é Brasil. Então, nós sabemos que o juiz usou da lei, mas de uma forma muito, digamos, exorbitante, para pegar o dinheiro que foi depositado para a lei Aldir Blanc. O que acontece é que, para responsabilizar, teria que partir da prefeitura, e a prefeitura não vai. A gente já sabe que não vai brigar com o juiz. O juiz vai dizer que está ancorado na lei, e o prefeito não vai querer, a gente já sabe. E principalmente cidade pequena. Pois bem, para mim, por esse lado aí, Zelito e Mariano, a gente não tem alternativa. A devolutiva, viu, Nanzena? A devolutiva realmente é muito sucinta, assim, e eu acabei que também me expondo, porque eu me reuni com outras pessoas e fui, entendeu? Existiria outra alternativa que foi ventilada ainda há cerca de um ano, mais ou menos, ou 8 meses, na possibilidade de a gente entrar em contato com o MINC, e você, Marilane, já falou com o MINC sobre essa questão, e não tem para onde correr, a prefeitura vai ter que devolver de qualquer forma. Né? Ao invés de devolver, ao invés de devolver para o MINC, passaria para os artistas contemplados. Eu ouvi de um dos secretários, o secretário de administração, que existia essa possibilidade de ver, mas aí vem aquela velha história, a receita, pronto. Aí fica muito difícil. Eu fui contemplado, mas eu já perdi há muito tempo a esperança de que possa ter, de alguma forma, o retorno. Eu não estou mais nem preocupado com isso, que eu sei. Eu trabalho na Secretaria de Cultura do município, né? Trabalho com o secretário, Marilane, que falou com você, foi ele que falou que você teria entrado em contato com ele. E aí a gente já vai pensando nisso. O argumento da prefeitura é que não tem recurso, e a gente já sabe que ele não vai brigar. Ok, já estou, não é conformado, aqui a gente tem que saber que é desse jeito. Eu vou ter um comentário sobre a fundação, para finalizar, que a gente sente demais a mão do nosso Estado, do nosso governo específico, da professora Fátima, em quem eu votei, voto, tiro o dinheiro do meu parco salário para contribuir com campanha, pagando combustível para os meus amigos fazer carreata, comprando bandeira, tinta para fazer bandeira. Se Fátima disser assim, Nazareno, venha para o meu aniversário, eu quero distância. Eu quero distância dela. Mas na próxima campanha, se ela for a candidata, eu voto nela de novo. Porque a minha consciência não é pessoal. E eu estou dizendo isso porque a gente fala, e eu estive lá no dia que o MINC esteve aqui, em Natal, eu estava lá, participei daqueles 2 dias lá perto do Arena das Dunas, que veio o Paulo Vasconcelos, Pedro Vasconcelos.
Eu trabalhei na campanha, e é uma cobrança, eu aproveito, porque pode ser, quem não fala, Deus não ouve. Eu trabalhei na campanha para Mineiro e para Diva. Eu só tenho o meu voto. Eu garanti o meu voto para eles dois e para a Fátima. Mas eu trabalhei para burro, gastei, inclusive, o meu dinheiro. E quando foi lá no dia que eu disse, Diva, você é a deputada? Ela disse, eu quero falar com você. Ela disse, vou ali, venho já, menos de 1 minuto, até hoje. Nós sentimos aqui em Macau. Fátima teve maioria nos 2 mandatos, nas 2 eleições. E a gente sente a falta, como um todo, da governadora na cidade. E a gente sente a falta também da questão do órgão de cultura na cidade. A gente está com um prédio caindo, é uma vergonha. A Casa de Cultura está caindo. E eu vejo os projetos, e o projeto já aumentou 1 milhão, e depois o projeto aumentou outro 1 milhão, e depois outro 1 milhão, e a gente não vê ação. Mas, digo, Fátima vai indicar um sucessor, e eu vou votar no que ela indicar. Agora, a cidade não é minha, a cidade é nossa, e quando ela vem, ela pede o voto do macauense. E nós estamos sentindo a falta. Eu botei um comentário aqui. Ano passado, ano atrasado, numa dessas conversas sobre nota fiscal para utilizar em questões de campanha, eu não me lembro mais como foi o nome, eu fiz um projeto do teatro de boneco na escola. Quando eu estava falando aqui na live, uma das pessoas da Fundação José Augusto disse, vou mandar o meu e-mail para você enviar o projeto agora. Eu mandei esse e-mail, nunca foi aberto. Eu insisti com a pessoa, nunca foi aberto. Eu mandei o e-mail de novo, nunca foi aberto. Semana passada, num dos eventos aqui da Câmara Setorial, na primeira, Marilane, que você fez agora, sobre o esclarecimento da lei, eu vi a pessoa aqui. Perguntei a ele, nem aí a gente fica descrente. Eu preciso dizer isso a você, porque eu sei da sua competência, professora. Eu gostaria muito de ir para Natal estudar o curso onde você dá aula de produção cultural, mas não posso. Mas eu sei da sua competência porque tenho amigas suas que são minhas colegas e elas falam de você bem. A sua nomeação é uma coisa como, comparando proporcionalmente, foi como o renascimento do Ministério da Cultura. E eu sei que não é você que dá ordem. Você recebe ordem e você agiliza. E Macau está sentindo a falta do governo Fátima, e eu estou falando pela cultura e de maneira geral. A gente precisa que vocês venham. Nazareno. Muito obrigado. Não, Nazareno, só para a gente, eu acho que essa discussão é pertinente, a gente pode ver, porque isso não é só Macau, não. Aí eu vou falar rapidamente, politicamente. A gente pode, não, vou escutar, mas eu vou pedir até depois para poder conseguir falar. A gente ali. Se pode até marcar um outro dia, eu acho que uma reunião sobre isso mesmo, descentralização, a gente tem um outro tópico de conversar. Onde anda Cláudio Gia? Pronto, eu vou deixar aí. Onde estará Cláudio Gia? Onde estará Stephen Fry, como diz o Zé Cabaleiro? Por aí a gente não vai nortear como é que está a situação dessa situação da presença do partido aqui na região. Dos 4 mandatos, apenas um que conseguiu se salvar por causa de um voto e por causa de uma Secretaria de Cultura que ainda apoia, e eu tenho a felicidade de estar lá, que é Pendências. E aí tem outra história que a gente pode discutir, que é outra sistemática. Mas é isso. Pode um dia realmente passar desses diálogos da Paula Estado, que são vários, a gente deixar aqui na pauta uma reunião sobre uma reunião virtual, descentralização mesmo, e a gente pensar sobre isso. E só trazendo um comentário geral para a gente caminhar, eu entendo, gente, todas essas questões, foi só o Macau foi o ponto inicial, porque no fundo a cultura é isso, né? Uma coxa de retalho. Esse cenário que tem atrás dos elitos aí são esses pedacinhos que vai se formando, então uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Mas, respondendo por ordem, em termos de Macau, pela ordem dos diálogos, em termos de Macau, assim que soube, através dessa audiência pública do Francisco, eu tentei interceder, fazer isso da melhor forma possível. Coloquei até aqui a sugestão.
como o recurso, burocraticamente, ele tem que voltar para o MINC, certo? Porque o prazo acaba agora, e se a prefeitura não fizesse isso, ela não poderia acessar o Blanc 2. Mas é isso, eu entendo perfeitamente que pode se pensar no plano B, que é a própria prefeitura, mas aí são diálogos que a prefeitura coloca o quê? Assim, poxa, mas eu fui punida, eu fiz a minha parte no sentido de abrir o edital, mas o dinheiro estava ali e não foi usado. E aí, se a gente for ver, fica aquelas brigas de quem chegou primeiro, né, quem viu primeiro o ovo ou a galinha, quem é o culpado, mas a gente da cultura não é delegado, a gente da cultura é produtor, produtora cultural, artista, e artista tem que ver uma forma criativa de fazer o recurso conseguir circular. Vou até voltar isso de novo nos diálogos com o MINC. Em relação ao trâmite burocrático, o dinheiro tem que ser devolvido, né? Será que enquanto Ministério? Porque volta para a conta da União, né? Não volta diretamente para ali. Como é que se a gente consegue esse aporte para exceções como essa? Eu acho que é para isso que existem as instituições, para dialogar e a gente continuar esse diálogo, não ter como martelo batido também, certo? Toda a nossa parte é fazer isso. Em relação à Casa de Cultura de Macau, sim, já tive, né, ciência disso, já foi colocado pelo Messias essa possibilidade. A gente tem diversas casas de cultura, né, que estão... a gente tem diversas casas de cultura e todas as casas de cultura têm questões a ser feitas, outras maiores, outras menores, outras que, de fato, estão dessa forma. Existia um processo que aconteceu aqui no período de Crispiniano Neto, aqui como gestor, o Fábio como adjunto, que foi um edital queria reformar 15 casas de cultura, um edital que era do BNDES e que, inclusive, a COSERN era uma das financiadoras, onde viria 15 milhões para as casas de cultura, e isso resolveria vários, mas o que aconteceu? No apagar das luzes do governo federal, também veio um documento não reconhecendo, colocava que esse recurso não poderia vir para a Fundação José Augusto, porque a Fundação José Augusto não era uma instituição de cultura, sim, pasmem, foi isso que foi colocado, mas tem que lembrar que do lado de lá não existia Ministério da Cultura para esse diálogo. O documento vem e não existia essa interlocução. Mas isso está na nossa pauta, a gente também está dialogando, o Márcio Tavares, que é o secretário executivo, já sabe disso, está se vendo se existe alguma forma burocrática da gente refazer, ressurgir isso daí. Já que, na época foi feito esse documento, chegou até aqui, não se andou, por diversas razões, entre essa falta de interlocução, mas também está sendo feita essa busca para ver se burocraticamente é possível ressurgir isso, e com isso bem mais recursos de forma direta para a construção das casas de cultura. A gente está focando também em conseguir entregar agora, no meio do ano, a Casa de Cultura de Serra Negra, de Parelhas e de Caicó, para que, de fato, o que aconteça, a gente focar em alguns e, de fato, entregar, para não ficar fazendo um pedaço de cada um. E construção, a gente sabe, se a gente não finaliza, o dinheiro é perdido. Porque se a gente vai colocando a casa que não acaba nunca, o teto que não está legal já danifica o chão que foi colocado, tá? Mas, assim, de tentar entregar, correr com isso, inclusive o adjunto Dias, que é o Centro Cultural de Caicó, o Teatro Caicó, também se entrega no meio do ano, por essa questão da descentralização. A gente está vendo um convênio, está conversando com o BNB, para o Teatro de Mossoró, a gente fazer uma articulação conjunta e pensar justamente da cultura espalhada. E eu digo isso, que uma das coisas que a governadora mais coloca para mim é a gente conseguir justamente utilizar essa técnica que eu venho do IEF como pesquisadora, para colocar isso na prática. As nossas conversas são sempre muito sensíveis, e eu disse sim, e vim para cá para esse cargo, porque eu sei que a governadora tem esse comprometimento, que existem diversas pessoas que têm esse comprometimento, deputados e deputadas, conforme você colocou essa questão da dívida, e é muito, muito louca essa coisa toda, porque eu sei também que, como figuras públicas, muitas vezes a gente é demandada, a gente está aqui, fala que vem para cá, uma ligação acontece, você vai para outro lugar, você está mal, você está com dor de barriga, você levou um fora, levou um chifre, tanta coisa acontece na vida da gente, e que às vezes a gente vê de uma forma bem específica, mas faz parte do ser público, né? A gente se vê em todas essas situações. Mas saiba, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque a gente está num momento de bons ventos, e do lado de cá, todas essas interlocuções, diversos deputados e deputadas que estão com a gente, deputados da base, a própria governadora, quer que a cultura funcione muito. E eu vim aqui também por um atendimento da governadora de
mais de 400 assinaturas, pessoas, grupos que eu nunca nem imaginei que existissem na minha vida confiando em mim. Olha a responsabilidade, meu filho, que a pessoa se mete, mas estou nessa, juntamente com a equipe, juntamente com vocês, acreditando mesmo que a gente está vivendo um novo momento. Né? Existem as eras de aquários, eras disso, eras de aquilo, a gente está vivendo uma nova era, um novo momento, porque é muita coisa confluindo junto. E do lado de cá, eu trago para você essa certeza, essa assinatura que a governadora tem essa preocupação, sim, mas são muitos secretários para a gente também sensibilizar, muitas demandas, muitas coisas, mas estamos caminhando para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Peço desculpa, inclusive, à equipe de Libras, porque a gente tem contrato com elas em tempo determinado, a gente passou do tempo. Desculpa, mas acho que é importante, às vezes, a gente ir um pouquinho e dialogar e falar sobre essas questões não previstas, porque isso é comunicação, isso é diálogo, e a gente vai construindo junto, tá bom? E obrigada a todo mundo que ficou ainda até aqui. Delito, está desligado o teu áudio, viu? Como é que eu faço para encaminhar o documento do arquivamento do processo de Macau, do Ministério Público? Qual o e-mail? Que eu estou com ele aqui aberto. Para o pessoal colocar aqui no chat o e-mail aqui do gabinete da Secretaria Extraordinária, da Secretária Extraordinária de Cultura, porque os órgãos de controle já me disseram, não é Secretaria Extraordinária, que não é uma secretaria, é uma pessoa. Mas a gente tem aqui o e-mail do gabinete, que é o que chega para mim, eu dou uma olhada nisso acompanhando, que é de gestão da Fundação, diálogo com o Gilson, que é um parceiro que está nesse processo também, mas vamos colocar aqui no chat o e-mail e você coloca... Eu já encaminho agora, eu abri o e-mail aqui, porque eu recebi. Perfeito, tá. Perfeito, porque tudo isso nos ajuda a balizar o diálogo com o MIC. Perfeito. Ok. Obrigada, gente.